Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Thiago Zanola, sou professor de legislações aqui do Estratégia Concursos. Também sou técnico judiciário, cumpridor de mandados aí do TJ Paraná. Foi aprovado aí no concurso que ocorreu em 2009, vindo a ser nomeado em 2011. É um prazer muito grande poder estar aqui com vocês, né? E trazer um pouquinho aí do nosso conhecimento, inclusive do dia a dia, para que a gente possa estudar o Estatuto de forma satisfatória. O Estatuto ele vai regulamentar aí a sua relação com a administração pública. Então, para você ter, por exemplo, uma noção, se você é empregado da iniciativa privada, o que vai acontecer? Você tem lá um estatuto, um regime que está regendo a relação empregado e patrão. Esse regime é a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, tá? Quando a gente vai para o serviço público, se não for aí seletista, nós temos um regime jurídico que é aplicado, que aí, no caso, vai ser o Estatuto dos Servidores. De forma peculiar, o Estatuto do TJ Paraná ele é aplicável somente aos servidores aí. Se você pegar outros tribunais, aí, exemplo, TJ de São Paulo, TJ de Santa Catarina, que são nossos vizinhos aqui, nós temos aí um estatuto estadual, né, que é aplicável a todos os servidores do Estado. O Paraná, de forma peculiar aí, tem o seu próprio Estatuto dos Servidores aí. Então, toma cuidado. Primeira coisa que a gente vai ter que discutir aqui é o seguinte, é uma relação, né, direta e de confiança. Isso por quê? Algumas coisas que você pode ver aí no Estatuto, elas podem ser meio estranhas para você. Ah, mas isso hoje não se aplica mais, né? Não é que não se aplica. Se no Estatuto essa redação estiver vigente, estiver ali no Estatuto, nós temos que estudá-la da forma que está ali, mesmo sabendo que ela esteja errada. Eu costumo falar que você deve ser pragmático. Se uma possível questão de prova, por exemplo, versar assim, né? Segundo o Estatuto dos Servidores do TJ Paraná, ou segundo a Lei 16.024, você deve marcar as alternativas somente com base no que diz o Estatuto. Não vai aí pensar no que diz a jurisprudência, ou mesmo, às vezes, o que diz até a Constituição Federal. Isso aconteceu bastante recentemente em outro concurso aí de tribunal, né? A gente estava lá do Estatuto também, e cobrou-se um item que estava revogado por uma outra lei. Mas no estatuto em si, não tinha sido revogado essa redação e o examinador cobrou e considerou como correta porque tratou da literalidade, tá bom? Então, a primeira coisa que você tem que ficar tranquilo é que tudo que a gente vê aqui é aquilo que você precisa saber para fins de prova, tá bom? Outra coisa que é bastante importante, principalmente quando nós falamos em legislação para concursos, e o estatuto é nada mais nada menos do que uma legislação específica do órgão do qual você está pretendendo entrar, que é o TJ Paraná, devemos ficar muito atento à redação, à letra de lei. A letra de lei é extremamente importante. Então você vai olhar aí que no decorrer das nossas aulas, nós vamos trazer os trechos da lei aí, citando ela e fazendo os comentários pertinentes. Naturalmente, eu não vou passar a aula lendo aqui só para você, né? Isso aqui não é uma aula de legislação somente de leitura. Nós vamos discutir, você vai ver, nós trouxemos questões para que possam ser discutidas também, trouxemos aí bastante esquemas a serem trabalhados, beleza? Mas, então, chega de falar e vamos lá para o estudo da Lei 16.024 de 2008. O bacana é que ela é de 2008, então ela foi promulgada depois aí da Constituição de 88, então ela já está aí bastante adaptada às novidades aí que foram introduzidas pelo ordenamento jurídico por essa Constituição, tá? Primeiro passo que a gente vai ocupar, vamos começar do início, né? Vamos começar do início falando das disposições preliminares. A Lei 16.024, ela vai justamente atender à disposição que nós temos lá na Constituição Federal. Então, se você pegar lá o artigo 37 da Constituição, ele vai falar o seguinte, ó, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios irão instituir, no âmbito da sua competência, o regime jurídico único e os planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Por que isso ocorre? Veja, primeira coisa, regime jurídico único, né? Mas aqui no estado do Paraná, por exemplo, a gente tem, nós temos aí o Estatuto dos Servidores do Estado e temos aí o Estatuto dos Servidores do TJ Paraná. É conflitante com a Constituição Federal? Não é. A Constituição fala o seguinte, ó, lá também, que cabe aos estados organizar o seu poder judiciário no âmbito da sua competência.
Então, no âmbito da sua competência do Poder Judiciário, nós temos o Código de Organização e Divisão Judiciários, que vai tratar da organização e estrutura do Judiciário. Temos o Regimento Interno, que vai tratar lá da questão do segundo grau de jurisdição. Temos o Código de Normas, que vai trabalhar com a uniformidade aí dos trabalhos do primeiro grau de jurisdição. E nós temos também, agora para nós, aí no caso do TJ Paraná, o próprio Estatuto dos Servidores, né? Nós temos aí, se eu não me engano, a Lei 6429, alguma coisa no âmbito do Estado do Paraná, que vai falar lá do Estatuto dos Servidores, de modo geral. Mas específico, a gente está tendo aqui o Estatuto dos Servidores do TJ Paraná. Então, atende sim a disposição constitucional sem conflitar aí o regime jurídico único. Por quê? Porque ele vai só se aplicar de forma única a todos os servidores do Poder Judiciário, no caso, tá? E ele é aplicável também, é bom que se destaque, somente ao Poder Judiciário. Parece besteira ter que te falar isso, mas é verdade. Uma questão de prova aí, se você está acostumado a fazer outros concursos aí, ou na área de tribunais, ou qualquer um outro, né, o que vai se aplicar aos servidores do TJ do Paraná é esse regime jurídico aqui, que nós vamos estudar agora, tá bom? Então, iniciando o artigo 1º, ele diz o seguinte, ó: o presente estatuto estabelece o regime jurídico dos funcionários do Poder Judiciário do Estado do Paraná. Como eu falei, ele é limitado aos servidores do TJ Paraná, tá? Um estatuto, para que não passe batido, ele vai trabalhar um regulamento, ele vai se referir justamente a um regulamento ou um conjunto de regras de organização e funcionamento de uma coletividade, ou seja, a coletividade em específico a qual a gente está trabalhando é o Poder Judiciário do Estado do Paraná. E ele fala que ele vai estabelecer, então, um regime jurídico. Ora, o regime jurídico vai justamente regular a relação entre servidor e administração pública, tá? Então, nós temos aqui a questão da administração pública, que vai regular, vai ter lá que tem o seu estatuto regulando os seus servidores, tá? A iniciativa privada, ela vai ter a CLT, que vai ser aplicável aos seus empregados. Só que é o seguinte, a CLT, ela também é aplicável a uma parte da administração pública, que nós chamamos aí os empregados públicos, né? E os empregados públicos, eles atuam nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista também. Tá? Se atuam nas sociedades de economia mista. Então, tome cuidado, que se por acaso você for fazer uma questão aí que abrange a parte de direito administrativo ou mesmo direito constitucional, nós temos aqui a questão do estatuto, o regime jurídico vai se aplicar aos servidores. Quando a gente falar em CLT, ou está se referindo à iniciativa privada, ou então àquela parte da administração indireta que temos lá, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Novamente, o Estatuto dos Servidores não se aplica a esse pessoal aí não, aplica somente aos servidores do TJ Paraná, tá joia? Alguns conceitos iniciais que nós vamos trabalhar que são falados aí no início do seu estatuto aqui. São regras aí bastante simples e elas podem garantir aí certamente um ponto para você na sua prova. Isso porque dentro dos estatutos de uma forma geral existe um núcleo aí que as bancas costumam cobrar um determinado conteúdo. Tá? E essa definição do que é funcionário, o que é um cargo público, o que é uma função, isso aí não é que cai não, isso aí despenca em prova, para falar a verdade. Tá? Então, inicialmente eu vou falar a definição para você e ao longo do curso isso aí vai ficando mais claro porque a gente vai trazendo exemplos para você também, tá? Então, 3 conceitos que você deve ter na ponta da sua língua são aqueles. Nós temos que falar de funcionário, temos que falar de cargo e temos que falar de função também. Quando se referir a funcionário, olha só o que diz o estatuto. É a pessoa investida em cargo público com vencimentos ou remunerações percebidas pelos cofres públicos. Há de se destacar que o estatuto ainda utiliza o termo funcionário. Esse era um termo que era bastante utilizado antes da Constituição Federal de 1988. Tá? Só que o nosso estatuto é de 2008. Então, com todo respeito aí aos legisladores dessa nossa norma, eles fizeram errado essa nomenclatura aqui.
O correto é, atualmente, pós-Constituição Federal de 1988, é usar o termo servidor público. E de forma aí também, você pode pegar alguns trechos, aí se você pegar a redação atualizadinha do Estatuto, você vai dar uma olhadinha lá, né, de forma bastante clara, que essas alterações mais recentes aí, elas se referem, elas utilizam o termo servidor, não utiliza o termo funcionário. Para fins de prova, para que não ficar criando aí, né, como a gente costuma falar, procurando cabelo em ovo, se a questão se referir, falar de funcionário ou falar de servidor público, para fins aqui do Estatuto, é exatamente a mesma coisa. Funcionário ou servidor público é aquela pessoa que está investida em cargo público, que tem vencimento e remuneração própria e é arcada aí pelos cofres públicos, tá? Cofres públicos aí é o tesouro do Estado. Você pode encontrar aí, né, como um termo similar, falando para você como o erário, né, ou a fazenda pública. A questão de prova pode inovar e utilizar esses termos. Então, erário, ou aí, questão da fazenda pública, está se referindo aos cofres públicos. Por mais que o TJ aí tenha aí a sua forma de gerar renda, no caso, né, a gente estuda isso aí lá na parte do Código de Organização. E também ele recebe aí uma parcela do orçamento, de acordo com os duodécimos estabelecidos no orçamento. Né? Nós, quando vem do Estado, ou é do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Poder Executivo, não interessa. Ele é oriundo aí dos cofres públicos, porque ele não pertence a um particular, pertence aí à coletividade, tá? Então, fique muito atento a essa definição de funcionário público e é interessante que você faça esse link. Se por acaso falar servidor público, né, e não pode falar empregado está se referindo ao seletista, mas aí servidor ou funcionário para fins do Estatuto não tem, né, diferença alguma para, né, fins de prova aí, tá bom? E nós temos lá o cargo, por exemplo. Ele fala o seguinte: funcionário é a pessoa investida em cargo público. E o que vem a ser cargo? Essa é a definição pela nossa lei, tá? Galera, olha, se por acaso, mas na 8.112 diz isso. Gente, né, uma coisa é 8.112 que não cai no concurso do TJ Paraná, tá? Seja técnico, seja analista, seja aí agente do foro delegado, não interessa, tá? O que vale para fim de prova é o que eu te falei lá no comecinho, né? Vamos estabelecer uma relação direta aqui, você tem que ficar ligado ao que diz aqui o Estatuto. O que diz a Lei 8.112, para nós, para este concurso, não tem importância alguma. Naturalmente, aí que é, né, o normativo aí mais discutido no termos de Estatuto aí nacional, então a gente usa algumas aplicações dele, alguns exemplos, tá? Mas para fim de prova, você tem que ficar ligado exatamente à redação que está aqui. E se você pegar aí, você vai ver nas questões de prova que elas realmente versam sobre o que está escrito literalmente aqui no Estatuto. Então, quando ele fala em cargo para você, ele está falando assim, ó, é um conjunto de atribuições, tá? E também responsabilidades que são previstas na estrutura funcional, na estrutura organizacional cometidas a um funcionário. Vamos ler essa primeira parte aqui. Mas o que é uma estrutura organizacional? Então, a gente pode pegar aqui, ó, nós temos o presidente do TJ, aí nós vamos ter aqui, ó, vamos ter o vice-presidente, vamos ter a cúpula diretiva, né? Cúpula. Nós temos o presidente, vice-presidente, corregedor-geral de justiça, corregedor, tá? E nós temos, por exemplo, as diretorias, né? Temos a diretoria. Tá? Isso está falando da estrutura organizacional administrativa, que serve muito bem para que a gente possa trabalhar também. Que vai ter, dentro da diretoria, vai ter uma série aí do quê? De outros departamentos, né? Então, a cada servidor lotado em um desses departamentos tem atribuições específicas e, da mesma forma, tem responsabilidades específicas que têm a ver diretamente com o seu trabalho. Quer ver um exemplo? Por exemplo, o técnico judiciário, ele vai praticar atos de ofício, atos ordinatórios, atos do dia a dia, né? Vai escanear papel, vai atender no balcão, vai lavrar lá uma certidão, vai lavrar, por exemplo, vai fazer um mandado e tal. O escrivão ou um analista administrativo, ele já tem lá um outro tipo de perfil pela estrutura funcional. É a pessoa que vai analisar os feitos, vai ajudar o juiz nos despachos, vai servir como chefe de secretaria,
tá? Da mesma forma, por exemplo, o oficial de justiça, né, que é a função que eu desempenho hoje. Ele tem as atribuições específicas, que é cumprir as ordens judiciais, tá? E a responsabilidade do oficial de justiça é a mesma de um técnico ou analista judiciário? Algumas até são parecidas, né? Praticar os atos em tempo, né? Comparecer diariamente ao fórum, etc, etc. Mas algumas atribuições são específicas aí a cada cargo, né? Então, dentro de um cartório, por exemplo, dentro do primeiro grau, nós temos uma estrutura organizacional. Então, nós temos ali um magistrado, que é o chefe, ele que vai conduzir os trabalhos e vai supervisionar. Dentro da estrutura, nós temos os seus assessores, que vão auxiliar ele ali no dia a dia, nos despachos, nas sentenças e por aí vai. E aí nós temos a questão do cartório, do ofício de justiça. Lá nós temos um escrivão ou um chefe de secretaria que vai ser incumbido de chefiar os serviços ali. E dentro disso a gente tem atribuições específicas. Então temos analistas e temos técnicos. E também temos os oficiais de justiça. Cada um tem as suas atribuições e responsabilidades próprias de acordo com o que é necessário para a estrutura organizacional, ou seja, para o desempenho de todas as atividades do Poder Judiciário, tá bom? Tome cuidado que servidor, ele tem atribuição. Quem tem competência é o tribunal, né, o Poder Judiciário em si. Então, quando a gente fala assim, ó, tem competência para julgar tais e tais feitos, isso sim é competência. A atribuição é diferente. Até você vai encontrar lá, se você estudou o regimento interno, você vai pegar lá o mesmo código de organização, nós temos. O presidente aqui do tribunal ele pode ter certas competências jurisdicionais e ele tem outras atribuições. Essas atribuições elas servem mais para elas têm mais cunho administrativo. Então, competência, ele está se referindo à atividade, justamente à atividade fim do Poder Judiciário. Então, se falar que servidor tem competência, aí você tem que tomar extremamente cuidado, porque a questão pode ter sido mal elaborada. E nessas hipóteses você tem que optar pela opção menos errada. Mas a regra é que quem tem competência é só o Poder Judiciário. A gente pega muita lei, por exemplo, se você pegar algumas leis aí do Ministério Público, vai estar falando que o Ministério Público tem competência. O Ministério Público não tem competência, ele tem atribuição, porque quem tem competência é só o Poder Judiciário, tá? Então, se falar em competência, tome cuidado, porque possivelmente está incorreto, ok? Quando ele fala conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacionais cometidas a um funcionário ou servidor, né? Identificado pelas características de criação por lei. Qual é a característica de um cargo? Ele é criado por lei. Se ele é criado por lei, em atenção ao paralelismo das formas, ele só pode ser extinto por lei também. E aí ele tem denominação própria. Isso aqui, por exemplo, analista administrativo, analista judiciário, analista administrativo, técnico judiciário, oficial de justiça e por aí vai. Tem número certo e pagamentos pelos cofres públicos. Número certo quer dizer o seguinte: quando a gente faz a lei de planos de cargos e salários, ele vai fazer o seguinte, ó. Técnico judiciário são 2.000 cargos. Não quer dizer que são funcionários, servidores, tá? E não quer dizer que estão providos. Nós temos 2.000 cargos. Quando a gente fala em analista judiciário, ele vai ter lá, sei lá, 500 cargos. Uma coisa é ter cargo. Então, o que isso quer dizer? Quando a gente fala que tem número certo, então, olha, quando foi feita a lei, pelo menos deveria ter sido feito um estudo. Então, nós temos isso aí e nós temos a previsão de crescer tanto aí nos próximos anos. Então, nós vamos criar aí 2.000 cargos de técnico judiciário que são para atender a demanda atual e demanda futura do Poder Judiciário. Então, o que pode ser feito? Nós temos lá e vamos nomear 1.500 técnicos judiciários, tá? Porque a lei que criou o cargo técnico judiciário deu as atribuições próprias, deu denominação própria também, é pago pelos cofres públicos e falou, nós temos 2.000 técnicos judiciários. É obrigatório ter todos aí preenchidos? Não, isso não é obrigatório, não. Por mais que seria o ideal, né? Então nós temos lá, podemos ter atualmente 1.500 cargos providos e uma vacância de 500 cargos de técnicos judiciários aí para o TJ Paraná, no caso de técnico. Para analista, a mesma coisa. Eu tenho aí 500 cargos e tenho, sei lá, 300 que estão providos, que estão preenchidos. Os outros 200 estão vagos e vão sendo preenchidos à medida do necessário ao longo da necessidade da prestação jurisdicional, tá? Essa informação de cargo tem muita coisa importante aqui também, tá? A questão da função, tá? Então, temos o funcionário, que ele está se referindo à pessoa investida em cargo público. Temos aí o cargo, que é o conjunto de atribuições e responsabilidades que temos aí
criação por lei, denominação própria, número certo e pagamento pelos cofres públicos. E temos a questão da função, tá? Olha só a definição. Conjunto de atribuições vinculadas a determinadas habilitações. Primeiro passo que você vai ver é a diferença entre função e cargo. Cargo é o conjunto de atribuições e responsabilidades que são previstas na estrutura organizacional, são cometidas a um funcionário. Já a função é o conjunto de atribuições vinculadas a determinadas habilitações. Por que isso? Para o desempenho de tarefas distintas em grau de responsabilidade e complexidade e será atribuída por ato do presidente do Tribunal de Justiça. Pergunta clássica de prova. Quem é que atribui uma função? Quem é que nomeia para uma função de confiança que é isso aqui? Não é cargo comissionado não, tá? Cargo é uma coisa, a gente vai falar isso daqui a pouco. Função é outra, tá? Nós temos uma função comissionada, que é o seguinte, nós temos um servidor, e aí nós temos dentro do próprio cartório, o funcionamento atual do Judiciário Paranaense é esse, tá? Então nós temos uma unidade judiciária foi criada. Temos lá 5 técnicos judiciários e um analista que foi nomeado para aquela unidade judicial. Possivelmente um analista ele vai ser designado para exercer a função de chefe de secretaria. Veja, exercer a função de chefe de secretaria, não exercer o cargo de chefe de secretaria. Tá? Porque o cargo ele deve ser preenchido por quê? Por concurso público. Agora, a função ela pode ser preenchida por ato interno do chefe daquele órgão. No caso, o nosso órgão, aí nós temos quem? O presidente do Tribunal de Justiça. Tome cuidado, porque quem indica, possivelmente, quem tem que fazer um ofício requisitando a nomeação é o juiz do fórum ali, ou o juiz diretor do fórum, ou o juiz titular daquela vara. Ele faz a indicação, mas quem faz a nomeação é o presidente do Tribunal de Justiça. Tome muito cuidado com essas pegadinhas aí de prova, tá? Então a função é a seguinte, nós temos o analista judiciário, então ele tem as suas atribuições previstas em lei. Quando ele vai exercer a função de chefe de secretaria, não são outras atribuições, não é aí mais responsabilidade, por isso que ele é nomeado para essa função e ele faz jus a uma gratificação para o desempenho daquela função. Essa gratificação ele vai receber enquanto estiver desempenhando a função. Quando cessar a função, ou se aposentar, ou ficar afastado, por exemplo, dependendo aí o prazo que ele vai ficar afastado, ele perde essa gratificação, mas ele continua recebendo aí a sua remuneração básica do cargo, o vencimento básico do cargo e alguma outra indenização que ele fizer jus. Então tome cuidado para não... Isso aqui é clássico, por isso que eu gosto de trabalhar tudo junto aí num slide só que fica fácil a gente entender. Então nós temos funcionário, temos cargos e temos função. São nomenclaturas bastante básicas que você tem que levar aí desde já para que a gente possa ter um desenvolvimento tranquilo da matéria aqui para frente, tá bom? Se você ficou com dúvida, vai lá no fórum de dúvidas, manda uma pergunta lá para a gente. Eu e aí o professor Felipe lá sempre estamos lá disponíveis para responder os seus questionamentos. E temos também, você pode ler todo o material PDF que vai estar aí de forma bastante clara, tá bom? Voltando aqui. E nós vamos falar, o estatuto ele fala o seguinte, ó, são considerados funcionários para fins desse estatuto. Olha só, ele já deu o conceito, né? Ele já deu o conceito e aqui, ó, aqui ele está falando assim, ó, quem é que é considerado funcionário para fins desse estatuto. Então dá uma olhadinha comigo aqui, ó, são considerados funcionários, leia-se aqui que é igual a servidor, não é? É igual a servidor. Então temos lá, os ocupantes dos cargos da Secretaria do Tribunal de Justiça. E agora eu preciso que você venha aqui para o slide para mim. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ele tem 2 quadros de servidores por hora, tá? E para fins de prova, independentemente se tivemos mudança, você precisa levar isso aí. Então ele vai ter o seguinte, vai ter o quadro, nós temos o quadro da Secretaria, e temos aí o quadro do primeiro grau de jurisdição. Tá? Lembra? Primeiro grau, segundo grau de jurisdição, já estudamos isso aí, tá? Olha só. Quando ele fala assim, ó, os cargos da Secretaria do Tribunal de Justiça. Quando ele se referir a Tribunal de Justiça com letras maiúsculas,
Ele está se referindo aos órgãos de administração e ao segundo grau de jurisdição do TJ Paraná, tá? Quando ele falar em primeiro grau de jurisdição, ele está se referindo a todo o primeiro grau, está se referindo aqui às varas judiciais. Tá? Isso aqui fica mais claro e a gente desenvolve, investe mais tempo discutindo lá nas aulas de código de organização, tá? Não vamos aprofundar aqui, apenas lembrando isso aqui, porque você já deve ter visto lá no código de organização. Então, nós temos o quadro da secretaria e temos o quadro do primeiro grau de jurisdição. Então, ele fala o seguinte, ó, são considerados funcionários todos os servidores, né, lá da secretaria do tribunal e também do quadro de pessoal do primeiro grau de jurisdição. E ele segue falando o seguinte, ó, secretários do Conselho de Supervisão do Juizado Especial, secretários da turma recursal do Juizado Especial, os secretários do Juizado, os oficiais de justiça do Juizado, auxiliares do cartório do Juizado, auxiliares administrativos do Juizado, contadores e avaliadores dos Juizados Especiais, tá? Por quê? Por que ele está falando disso aqui, falando do Juizado Especial de forma específica? Porque o Juizado, ele foi criado pela Lei 9.099, né? Então, ele constitui um verdadeiro sistema especial dentro dos poderes judiciários. Tá? Então, quando essa lei foi criada, enfim, ele fazia o seguinte. Então, criamos agora um sistema especial dos juizados especiais, que vai ter varas próprias, vai ter quadro próprio, e vai, por exemplo, assim, quando tivermos recurso, ele vai ter um sistema especial de recurso também. Tá? Então, o estatuto aí são considerados servidores, anote aí, que também é o quadro, né, dos juizados especiais. Tá? Dos juizados especiais também são considerados funcionários. Ou seja, esse estatuto se aplica a todo esse pessoal aqui, ó, ao pessoal da secretaria, ao pessoal do primeiro grau e também ao pessoal lotado nos juizados especiais. Tá? Isso aí fazia mais sentido, né? Lá quando a lei foi criada e tal, acho que era justamente para abranger. Porque é o seguinte, o pessoal do juizado durante muito tempo ele foi tratado de forma diferente também dentro aí do Poder Judiciário Paranaense. Então eles tinham cargos próprios também, que esse pessoal aqui, ó, por exemplo, secretário do juizado, né, o pessoal aqui, auxiliares administrativos, esse pessoal só tem nos juizados especiais. Né? Depois aí teve uma movimentação na carreira e algumas coisas foram mudando, mas esse pessoal era só lá. Quando nós tivemos o concurso em 2009, nós passamos a ter somente aí, tá? Somente aí no técnico judiciário e analista judiciário. Então, hoje, você pegar dentro do juizado especial, nós temos aí o pessoal dessas carreiras específicas, auxiliares aí dos juizados, e temos muitos técnicos judiciários atuando lá. Então, atualmente, isso aqui não tem aplicação alguma, não tem diferença alguma, mas para fins de prova, você precisa saber. Funcionários, né, o pessoal da secretaria do tribunal, temos aí o pessoal do primeiro grau de jurisdição e o pessoal do juizado, né? Só que o pessoal do juizado ele vai se dividir, por exemplo, ele fala aqui, ó, do juizado especial e ele fala da turma recursal dos juizados. E quando nós temos um recurso aqui no primeiro grau referente aos juizados, ele não vai lá para as câmaras do tribunal, ele vai o quê? Para essa turma recursal do juizado especial, porque ele justamente tem uma estrutura própria, tá? Sobre o cargo, né? Ele sempre tem as suas características definidas em lei, tá? E também tem a denominação própria. Então, como eu já falei, analista administrativo e técnico judiciário, analista judiciário. Então, olha só, ele fala, para cada cargo temos as atribuições bem delimitadas. Então, você, em tese, você só poderia executar as tarefas do seu cargo. Então, olha o que o analista faz. Planejamento, organização, coordenação, supervisão técnica, assessoramento, estudo, pesquisa, elaboração de certidões, pareceres, laudos ou informações e execução de tarefas de maior grau de complexidade. E o técnico? Execução de tarefas de suporte técnico, suporte judiciário, suporte administrativo e apoio em geral. Em regra, você não poderia fazer outras atividades. Só que eu, quando atuei como técnico judiciário na direção do fórum, eu exerci durante aí cerca de acho que 3 ou 4 anos atividades de planejamento, de organização, de assessoramento, de estudo, pesquisa, durante 4 anos, sem receber um mísero centavo por desempenhar essas atividades de maior complexidade.
eu deixava de fazer? Não, não, porque a minha ideia é sempre contribuir. Já foi um grande, né? Foi muito bacana ter sido aprovado, estava muito feliz com a minha atividade. E eu trabalhei fazendo essas atividades aí sem receber nem gratificação por função, nada. Depois de um tempo, foi criada uma gratificaçãozinha lá pelo desempenho das suas funções, mas não valia a pena. E aí eu acabei, né, conseguindo sair da função. Já tinha vontade de sair para desempenhar outras atividades que eram, no caso aí, que era atividade de oficial de justiça, e eu venho desempenhando ela também há bastante tempo já. Então, a regra, assim, você não vai falar pro teu chefe ou vai falar pro juiz, eu não vou fazer porque aqui, ó, na lei tá escrito isso que eu não pode fazer. Vai nessa que você não vai nem passar pelo estágio probatório, né? Vai nessa. Aí querer, né? Porque quando a gente chega no serviço público, a gente tem uma visão, né? É bom, mas às vezes a gente não é tudo aquilo que a gente esperava, ou aquele que a gente planejava que fosse, né? A remuneração é boa? É sim, tá? Mas você tem que daí, temos que torcer a cara para muita coisa. Não é que seja errado, não. Mas para funcionamento, não tem como colocar todas as atividades aí dentro de uma lei específica, tá? Então ele fala, você vai basicamente desempenhar essas atividades. Com certeza, se você for querer reclamar, vai encaixar em alguma dessas coisas aqui, ok? E a função, ele trata-se de encargos de maior complexidade e com mais responsabilidades. Então, grave bem, cabe ao presidente do TJ a designação e também a dispensa da função gratificada. Funciona assim, ó. Quando você é nomeado, né, e você quer aí, por exemplo, sair do serviço público e tal, ou você é exonerado, ou você é demitido. Vamos falar das hipóteses mais clássicas. Temos a questão da aposentadoria também. Tá? Agora, quando você presta atenção, designado para uma função, quando você é designado para uma função de confiança, você não é exonerado. O que você é dispensado. É dispensado. É dispensado. São as nomenclaturas que você deve ficar atentos aí acerca do nosso estatuto. Ele usa designação e você vai ser dispensado da função gratificada. Então, você pode ser exonerado da função gratificada? Não. Apesar que a exoneração também não tem aí cunho punitivo, né? O cunho punitivo é a demissão. Exoneração é o desligamento sem aquele caráter punitivo. A dispensa ou a destituição, aí eu já vi também, ela é para os cargos, pelas funções de confiança, né? Pelas funções gratificadas, no caso. A designação para a função gratificada vigorará a partir da publicação do ato, competindo à autoridade a que se subordinará ao funcionário designado, dar-lhe exercício imediato. Olha só, quando você é nomeado para o cargo público, você tem um prazo para que você tome posse, depois você tem um prazo para que você entre em exercício. No caso da designação para a função gratificada, a partir da publicação do ato de designação, que é feita pelo presidente do tribunal, já está valendo essa designação. Então, compete. Quem é a autoridade ao qual você vai ser subordinado? Se você está em Curitiba, podemos ter um diretor, né, de departamento. Agora, se você está no primeiro grau de jurisdição, com certeza vai ser o quê? Vai ser um magistrado que já vai ter que designar e vai ter que informar, olha, fulano de tal, nomeado pelo decreto ou portaria número tal, entrou em exercício nesta data. E daí sim, a partir daquela data, você começa a receber já pela função gratificada. E qual que é o prazo de exercício quando você é designado para uma função gratificada? É imediato, né? Ah, mas e se eu tiver de férias, se tiver de licença? Calma, gente, né? Se você tiver de férias ou tiver de licença, você vai ter que entrar em exercício ali no primeiro dia útil após o seu retorno. Tá? Não é assim que vou ter que interromper as férias, ou casei, estou no lua de mel, vou ter que voltar. Não é assim que funciona, tá? Como eu disse, tem muita coisa boa dentro do serviço público que você vai aprendendo ao longo do tempo. E ele fala, os vencimentos e as gratificações de função têm valores fixados em lei. Da mesma forma que o cargo tem o vencimento base especificado na lei, as gratificações de função também têm os valores definidos em lei. Tá? Olha só, vou fazer uma questão aqui, ela é adaptada, mas ela pode ser aplicada para a nossa prova. Você sabe, né? Tem pouquíssimas questões de concurso anteriores
E é por isso que no nosso material nós temos um monte aí de material, um monte de questões ou adaptadas de outros concursos ou de questões inéditas também. Olha só. A pessoa legalmente investida em cargo de provimento efetivo ou em comissão, com denominação, função e vencimentos próprios, número certo e remunerado pelos cofres públicos. Tá? Essa é a definição do quê? Eu não lembro a definição, mas eu lembro algumas coisas que eu aprendi. A gente já pode ir matando aqui, ó. E quando você for fazer questões de prova, sempre risque as questões, tá? Olha só, é empregado público? Não, eu sei que empregado, ele é o quê? Empregado é aquele que é vinculado através da CLT, não é o caso. Funcionário público. Eu esqueci que o professor falou que o estatuto ele foi feito aí de forma errada e eu acho que funcionário não tem nada a ver. De certa forma, vamos deixar aqui em stand-by. Agente público. Agente público não tem nada a ver com o que a gente estudou até agora. Particular em colaboração com a administração. Também nem sei o que é isso. E servidor público em sentido amplo. Tá? Até poderia ser. O problema é que, olha só, funcionário é a pessoa investida em cargo público com vencimentos ou remunerações percebidos pelos cofres públicos estaduais, tá? Então, olha só, a pessoa que ela tem lá, que está num cargo de provimento efetivo ou no provimento em comissão, a gente já vai falar isso em seguida também, tem denominação, função e vencimento próprio, tá? Ele é o quê? Essa questão não é do TJ Paraná, não é baseada no estatuto, mas a gente consegue responder. Se a gente pegar aqui, ó, pelo nosso estatuto, e eu gosto de trazer essas questões de outras bancas que a gente pode discutir bastante, o nosso estatuto, eu falei para você, utiliza qual termo na definição? Utiliza o termo funcionário. Então a gente não pode nem marcar servidor público em sentido amplo, tá? Mesmo que eu ficasse confuso com isso. O termo que eu vou usar para fins de prova para o nosso concurso é funcionário público sempre. Essa questão que você pensa, mas não poderia ser isso, não poderia ser aquilo, poderia ser agente público, talvez, poderia ser servidor. Olha, talvez, mas o que é que diz a literalidade no nosso estatuto? Ele utiliza o termo funcionário. Então a gente não pode fugir do termo que é utilizado dentro da redação da nossa Lei 16.024 aqui, tá? Essa questão eu gosto de trazer porque ela chama bastante sua atenção, tá? Falando aí de remuneração e vencimento, a gente falou aqui que nós vamos ter, né? Nós vamos ter aqui, ó, né? Vamos ter os valores fixados em lei, vamos ter aqui denominação própria, tá? Falamos aí também que ele vai receber pelos cofres públicos. Quando a gente fala em recebimento pelos cofres públicos, inicialmente tem duas coisas que você precisa ficar bastante atento. Ou é falar sobre vencimento, ou vai falar sobre remuneração. Se falar em vencimento, tá? Sempre. Falou em vencimento, ele está falando da retribuição pecuniária básica. É aquele básico, é como se fosse o salário básico. Pega o seu olerite lá que você recebe. Vai ter lá salário mínimo ou vai ter salário básico. Então vai ter lá R$1.000, por exemplo. Aí esse mês, vamos dizer que você fez hora extra e tal. Você tem uma gratificação lá, sei lá, por algum outro motivo. Então você fez R$200 de hora extra e tem uma gratificação de R$100. Isso aqui vai dar um valor de R$1.300, tá? Qual que é o vencimento? O vencimento é somente os R$1.000, que é o vencimento básico. Aí, o que é o 1.300, então? Olha só, é o vencimento acrescido aqui das vantagens pecuniárias que estão estabelecidas em lei. As vantagens você pode encontrar aí auxílio alimentação, auxílio transporte, os quinquênios, indenização de transporte, pode encontrar auxílio saúde, um monte de coisa. Eu trouxe aqui, ó, um contra-cheque de um servidor do TJ Paraná, que ele é técnico judiciário, só que ele cumpre outras atividades também, tá? Olha só, ele diz o seguinte, ó, vencimento, tá? Vencimento desse cara aqui é R$6.000, tá? E ele já tem aí, ó, tem um quinquênio a gente vai estudar mais para frente, né? Cada 5 anos de efetivo exercício você faz jus aí a 5% referente a quinquênios. Ele tem aqui, ó, uma gratificação, né? Uma gratificação de função comissionada. Tem também auxílio alimentação, temos o auxílio saúde e tem também a indenização de transporte,
que esse cara aqui cumpre no mandato, tá? Então, olha só, quando você vai somar tudo, ele recebe R$ 12.000. Logicamente, e aí tem os descontos legais, tem a previdência, tem o imposto de renda, tem aí possivelmente, né, tem aí possivelmente aí tenha outras desconto de sindicato, desconto aí de consignado, sei lá, qualquer outra coisa que tenha, vai estar também aqui no contra-cheque do servidor. O que é o vencimento? O vencimento é o quê? É esse salário básico aqui, ó, que é o que consta geralmente no edital. Tá? E o edital às vezes, tá? O edital às vezes ele não fala das outras gratificações que tem, tá? Por isso que é bacana você assistir aqui quando sai o edital, a gente fazer as análises, né? Então olha só, ele vai receber o dobro, praticamente, vai receber o dobro do seu vencimento se ele juntar o quê? Se ele juntar as vantagens que ele recebe no desempenho da sua função. Então, novamente, agora vamos voltar. Vencimento é retribuição pecuniária básica pelo exercício do cargo. Tá vendo? E a questão aqui, ó, da remuneração é o vencimento acrescido das vantagens. Então, tá aqui, ó. Dessa forma aqui, não tem como você errar ou esquecer. Tá? Vamos lá. Sobre a estrutura organizacional, tá? Falando aqui, ó, do artigo 4º agora. Tá? Então, a gente vai pegando aqui lá. Nós vamos desenvolvendo o estatuto ponto a ponto, vamos passando item a item para que a gente possa, né, passar todas as questões aí. A ideia aqui é que a gente passa por todos os itens para que você consiga acertar todas as questões de prova. Tá? O objetivo aqui é que você gabarite a parte de legislação. Porque às vezes você pega aí algum material e tal, ele não tem todos os tópicos lá daquela lei. Ele vai falar, isso aqui não cai, isso aqui nunca caiu, mas pode cair sempre sim. Se lá no edital não menciona qual que é os artigos específicos que ele vai cobrar, qualquer coisa do primeiro ao último artigo pode ser cobrado. Tá? Então, a ideia aqui é que você tenha aí um bom aproveitamento em prova e para isso a gente precisa passar, tá? Todos os itens. Então, o artigo 4º, tá? A estrutura organizacional, que eu já falei para você o que é, ele tem a seguinte divisão. Aqui nós temos as classes, tá? Nós temos o grupo ocupacional e nós temos o nível. Vamos passar aqui as definições de cada um e aí a gente vai para um exemplo. Classe é o agrupamento de cargos da mesma denominação, com iguais atribuições, tá? Responsabilidades, variação de vencimento e também de acordo com os níveis que compreende. Então a gente tem a classe, nós podemos ter aqui, ó. Nós podemos ter, vamos dizer, uma classe aqui, outra classe e outra classe aqui. Beleza. Dentro dessa classe, o que nós vamos ter? Ó, cargos de mesma denominação com iguais atribuições. Então, dentro das classes, a gente pode ter aquele se referindo ao quê? A um cargo, por exemplo, de administrador, um cargo de contador. Aquele pode analista judiciário, analista administrativo. Aquele pode ter técnico judiciário, técnico de secretaria, auxiliar administrativo e por aí vai. Eles estão o quê? Né? São divididos através da sua definição de atribuições e também de remuneração, de salário, tá? Então, isso aqui é a classe. O grupo ocupacional, ele diz o seguinte, ó, é o conjunto de classes que diz respeito às atividades profissionais correlatas, tá? Então, a gente pode ter aqui, ó, dentro das classes, isso aqui, ó, pode formar um grupo ocupacional. Essas duas classes. Depois aqui nós vamos ter aqui outro grupo ocupacional com outras classes e outros cargos dentro deles, tá? E nível é a subdivisão interna das classes. Aqui não tem como explicar sem a gente mostrar um exemplo, tá? Primeira coisa, tá? As provas, elas adoram cobrar isso aqui quando cai e você só precisa ficar atento a algumas palavras-chave. Não consigo memorizar, não consigo entender. Então, memorize, decore essas palavras-chave aqui para que você já possa garantir pelo menos uma questãozinha. Olha só. Quando falar em agrupamento de cargos, ele está se referindo ao quê? A classe. Quando falar aqui ao conjunto de classes, ele está se referindo a um grupo ocupacional. E quando ele falar de subdivisão, alguma coisa assim, ele está se referindo ao nível. Está se referindo ao nível. Olha só. Aí eu peguei um exemplo aqui, ó.
Grupo ocupacional intermediário de apoio administrativo. Então, ele tem aqui, ó, vários cargos. Nós temos vários cargos dentro dele. Olha só. Auxiliar de enfermagem, desenhista, mecânico, oficial judiciário, técnico em computação, técnico judiciário. Temos os técnicos especializados. Né? Então, esse aqui é um grupo, tá? Ele é um grupo. E ele diz o seguinte, esses grupos aqui, ó, tem um nível inicial e um nível final, tá? IAD1 e IAD9. O nível, tá? Nível é a subdivisão interna das classes e vai se atribuindo vencimentos fixados em lei. Então, se você pegar o plano de cargos e salários do técnico judiciário, né, com certeza deve ser outra atualmente, porque todo ano o TJ Paraná tem atualização, né, aí do seu vencimento básico, pelo menos todos os anos que eu estou lá, tá? Então, olha só, ele vai falar que nível é a subdivisão interna das classes. E quando a gente fala de técnico judiciário, a divisão interna dele vai ser o quê? A INT, INT1, e vai chegar até a INT9. Só que essa INT9 é o grupo intermediário. Então, quando a gente falar em grupo, com certeza nós vamos ter lá. Essa classificação de níveis aqui, ela vai ser aplicada, por exemplo, para o técnico secretaria, para o oficial de justiça, porque todos eles fazem parte do grupo lá ocupacional referente a essas classes aqui. Então, olha só. A progressão se dá dentro da mesma classe, de um nível para outro imediatamente superior, e haverá no máximo 9 níveis em cada classe. Então, ele fala o seguinte, quando eu sou nomeado, né, se você não tem tempo aí na carreira do Estado, você vai começar aqui, ó, no nível 1. Você vai começar no nível 1 e vai fazer jus à sua remuneração de R$ 5.700. Ao longo do tempo, depois de 3 anos, né, depois de 3 anos de efetivo exercício, você vai ser promovido, aí vai ter uma promoção por o quê? Por antiguidade. A gente vai ver isso na parte da remuneração de novo, tá? Depois de 2 anos agora, tá? Depois de 2 anos, você vai ter uma promoção por o quê? Por merecimento. Você vai sendo aí promovido ao longo da sua carreira uma vez por antiguidade e uma vez por merecimento. Depois por antiguidade de novo. Então, precisamos 3 anos para chegar aqui. E depois mais 2 anos para chegar aqui. E por aí vai. Então, os níveis é a subdivisão interna das classes. E aqui eu trouxe o exemplo do cargo de técnico judiciário. Cada nível que você vai subindo, a sua remuneração, ela vai melhorando, tá? Existe uma briga aí para que isso seja alterado, né? Que o sindicato acho que quer fazer, sei lá, quer fazer 30 níveis, no qual você vai lá subindo um nível por ano. Tá? Então, o nível é isso aí. Então, fique muito atento a isso aqui, ó. Classe é agrupamento de cargos. Grupo ocupacional é o conjunto de classes, né? Se a gente for fazer o seguinte, ó, nós temos aqui o grupo ocupacional e aí nós temos aqui, ó, as classes dentro, por exemplo, né? Cada um disso aqui é uma classe e dentro das classes nós temos aqui vários cargos, né? Vários cargos. Então, todos os cargos que estiverem dentro dessa classe, eles vão ter o mesmo nível. De onde que eu tirei essa informação? Subdivisão interna das classes, ao qual se atribui vencimento próprio fixado em lei, tá? Então, todos os cargos que estão dentro dessa classe vão ter os mesmos níveis, a mesma remuneração por consequência, tá bom? É assim que funciona essa interpretação desses itens, tá? O artigo 5º vai falar sobre o quadro de pessoal, tá? Olha só, os quadros do pessoal da secretaria e do 1º grau são organizados em grupos, escalonados de acordo com a hierarquia, a natureza, a complexidade do serviço e o nível de escolaridade que é exigido aí para o desempenho das funções. Tá? O quadro, e aqui a informação que é bastante importante que você tem que levar, é que ele é dividido em parte permanente e em parte suplementar. Vamos ver o que é cada um? A permanente é integrada pelos cargos de provimento efetivo e em comissão, que são considerados essenciais da administração. Vamos lá. Cargo efetivo é aquele no qual a pessoa é nomeada através de concurso público. Para ocupar cargo efetivo tem que ter feito concurso público. Cargo em comissão
são aqueles que não precisam de concurso público e é para ocupar os cargos comissionados. Cargo em comissão é diferente de função gratificada. A função é cometida a um servidor, e enquanto aqui o cargo comissionado, ele pode ser qualquer pessoa estranha à administração. Você encontra bastante isso aí, são os assessores do juiz de direito, aqui no primeiro grau. Todos eles, né, a maioria na verdade, ocupam aí cargos comissionados, tá bom? Então, parte permanente, ele vai pegar lá os cargos de provimento efetivo e os cargos de provimento não efetivo, né? Os cargos de provimento aí em comissão. Então, tome cuidado. Tanto os concursados quanto os não concursados que ocupam cargo em comissão. Fique atento ao jogo de palavras aí que pode ser cobrado dessa forma, tá? O que vai acontecer? A parte suplementar agrupa os cargos automaticamente suprimidos quando vagarem, assim estabelecidos em lei. Isso aqui é para você entender, tá? Nós tínhamos aí até muito pouco tempo, né, dentro do TJ Paraná, o cargo de oficial de justiça. Sei lá, vamos dizer que tinha 600 oficiais de justiça. O TJ fez o seguinte, ele extinguiu a carreira de oficial de justiça, né? Ele extinguiu a carreira de oficial de justiça, mas falou o seguinte, ó, todos os ocupantes continuam lá até se desligarem da administração pública. O que o TJ fez? Ele criou, né, nós temos o cargo de técnico judiciário, que ele exerce a função, né, de cumpridor de mandados. Ele vai exercer essa função aqui. Então, o que diz lá? Quando nós temos, por exemplo, nós temos um oficial de justiça aposentou, o que vai acontecer? Ele estava aqui na parte permanente, não tá? Quando aposentou e esse cargo foi extinto por lei, o que vai acontecer? Aqui a gente vai ficar com 599 e aqui a gente vai ficar com 1 na parte suplementar. Depois, mais 10 aposentou. Então, a gente ficou com 589 e aqui a gente ficou com 11 dentro da parte suplementar. Agrupa os cargos automaticamente suprimidos quando vagarem. Tá? E a lei diz isso, né? Que extinguiram carreira de oficial de justiça, né? Que os cargos eles são extintos à medida que vagarem. Então, o oficial de justiça aposentou, aquele cargo lá ele sai da parte permanente e passa a integrar a parte suplementar. Aposentou, a mesma coisa. Para que é feito assim? Para você não interessa porque, como é que funciona. Tá? Para você não interessa, que você precisa entender isso aqui. Parte permanente, atenção, com servidores efetivos e o pessoal comissionado. Todo esse pessoal faz parte da parte permanente. Com certeza, o examinador vai falar que os cargos comissionados fazem parte da parte suplementar. E não é, né? A parte suplementar é aqueles que são aí agrupando os cargos que são suprimidos quando eles ficam vagos, tá ok? Os cargos de provimento efetivo são organizados em classes de forma isolada e serão providos por concurso público. Parece simples, mas é uma informação bastante importante para fins de prova aqui, tá? Ele diz que os cargos de provimento em comissão, eles envolvem atribuições de direção, assessoramento e assistência superior, são de livre nomeação e exoneração, satisfeitos os requisitos, né, lá da lei e do regulamento. Olha só, cargo de provimento efetivo é a pessoa que fez concurso público, foi aprovado, né, foi nomeado, tomou posse, entrou em exercício. Essa pessoa ocupa um cargo de provimento efetivo. Vai ganhar lá, na técnica judiciária, R$6.000 inicial. Os cargos de provimento em comissão, a pessoa não precisa fazer concurso. Tá? Não precisa fazer concurso. A pessoa pode fazer uma prova? Aí toma cuidado. Né? Modernamente, os magistrados têm feito o seguinte. A lei diz aqui, ó, que são de livre nomeação e livre exoneração. Então, o magistrado pode pegar lá qualquer pessoa respeitada naturalmente na questão do nepotismo, né? Então, eles têm lá várias pessoas que trabalham para eles e elas não fizeram concurso público. Essas pessoas aqui precisaram fazer alguma seleção? Tome cuidado. A maioria dos magistrados hoje faz uma prova para selecionar os seus assessores ou até os estagiários, né? Hoje, dentro do TJ Paraná, para que você contrate um estagiário, você tem que soltar um edital, fazer uma prova e publicar o resultado.
Então, você tem aí, né, um rito como se fosse de um concurso. Para os cargos em comissão não tem essa exigência, mas a maioria dos magistrados, eles fazem. Então toma bastante cuidado se a questãozinha contar uma história, que fez a prova e tal, mas se ele vai falar que vou ocupar um cargo em comissão, tá? Ele não é de cargo de provimento efetivo. Muito menos ele vai adquirir a estabilidade, tá? Quem adquirir estabilidade após 3 anos de efetivo exercício e ter sido aprovado no estágio probatório é o concursado, a pessoa que fez concurso público e ocupa cargo de provimento efetivo. Tá? O cara que está lá em provimento em comissão pode ficar 1, 2, 10, 20 anos desempenhando aquela função de provimento em comissão, que ela não vai adquirir estabilidade no cargo. Não, pode bater o pé. Por que não vai? Porque a Constituição Federal fala que os cargos de provimento efetivo devem ser providos mediante concurso público. Se é de livre nomeação e livre exoneração, não vai adquirir estabilidade. Outra coisa, o magistrado até fez a prova, se garantiu e contratou. Tá? Agora ele quer... Na verdade, quem vai nomear vai ser o presidente do tribunal. Lembra? Quem vai ser mandar presidente, tal, vai nomear, vai publicar o decreto ou a portaria. Agora é o seguinte, essa pessoa não está rendendo quanto eu gostaria. Eu tenho que fazer um processo administrativo, uma sindicância, alguma coisa para dispensar ela, para exonerar? Não, por quê? Cargos de livre nomeação, ele pode nomear quem ele quiser, respeitar a questão das regras, né, e do nepotismo, e ele pode exonerar essa pessoa quando bem quiser. Lembrando que exoneração é diferente de demissão. Demissão é o desligamento do serviço público como medida punitiva. A exoneração é o desligamento do serviço público sem a medida punitiva. Tá? Então, o cargo aqui que vai ocupar cargo em comissão pode ser o assessor, que vai ganhar lá, sei lá, seus R$ 4.000, ou pode ser também uma pessoa que ocupa um cargo de direção lá junto à presidência, que vai ganhar, por exemplo, R$ 30.000. Ah, mas não é justo que a pessoa não fez concurso e ganhe tudo isso. Olha, se é justo ou não é, se a pessoa entende alguma coisa ou não entende, infelizmente, dentro do nosso país hoje, isso aí é um câncer, né? Ele vem crescendo, e aí a gente, né, não tem como saber se a pessoa realmente vai desempenhar, se ela está indo trabalhar, se ela faz aí jus a essa remuneração. Mas a regra é que não precisa ganhar menos que servidor, não existe essa regra. Tanto é que se o tribunal falar hoje que agora o assessor de primeiro grau vai ganhar R$ 10.000, ele pode ganhar sim. Lógico, o sindicato vai chiar, os servidores vai chiar, mas, né, se o TJ quiser, ele que vai fazer a proposta. É o próprio TJ que faz a sua proposta aí orçamentária e é o próprio TJ que faz aí, né, a proposta dos seus cargos e salários. Então, o que ele vai fazer? O TJ faz a proposta de lei, encaminha para o Poder Legislativo. Lá vai ser analisado pelas, né, questão da Comissão de Justiça, do orçamento e tal, e os deputados têm que aprovar. Se os deputados aprovarem, vai para a sanção do governador. O governador assinou, está valendo a lei. Não interessa aí o que vão falar. Lógico, pode ter uma série de coisas aí, de desdobramentos jurídicos, né? Mas não vem o caso discutir. Então, cargos de provimento em comissão, eles envolvem atribuições de direção, assessoramento e de assistência superior. Tá? Para que você lembre, provimento efetivo é o ingresso através de concurso e adquire a estabilidade após 3 anos de efetivo exercício. Né? Os cargos de provimento em comissão não precisa de concurso, não adquire a estabilidade, tá? Não adquire a estabilidade. E são aqueles cargos que dependem de confiança pessoal da pessoa. Vai ocupar cargos de chefia, assessoramento e direção, tá? Aproveitando que a gente está falando de provimento efetivo e provimento em comissão, outra coisa que eu quero que você fique atento são as funções gratificadas aqui, tá? Lembra, as funções gratificadas são destinadas a servidores efetivos, ou seja, para que ele ocupe aí, ó, ele tem que ter feito o quê? Tem que ter feito concurso, as funções gratificadas. Destinados também ao encargo de chefia, assessoramento, de secretariado, de apoio, tá? E eles são cometidos, ó, transitoriamente a servidores efetivos. Por que transitoriamente? Porque aqui o provimento efetivo ele vai adquirir estabilidade no cargo após 3 anos de efetivo exercício.
A função gratificada, ele pode ficar 3, pode ficar 10, pode ficar 30 anos exercendo o quê? A função gratificada. Ela sempre vai ser transitória, sempre vai ser transitória. Ou seja, ele não tem estabilidade na função, não adquire estabilidade na função depois de 3 anos de exercício, tá? Não faz isso aí. Tome cuidado com o provimento efetivo, que vai ter estabilidade no cargo, e a função gratificada, que ela é ocupada aí transitoriamente, ela é ocupada transitoriamente pelo servidor, tá? Fazer uma questão aqui para que a gente possa treinar. Tá? Trata-se do conjunto de classes que diz respeito à atividade profissional, correlatas ou afins quanto à natureza do respectivo trabalho ou ao ramo de conhecimento aplicado em seu desempenho. O conceito se refere ao quê? À carreira, ao grau, aos níveis, ao grupo ocupacional, às classes, tá? Olha, a gente nem chegou a falar de carreira, né? E nem chegou a falar de grau. Nós falamos de níveis, grupo ocupacional e as classes. Será que um conjunto de classes, ele se refere aos níveis? Claro que não. Será que um conjunto de classes se refere às classes? Acho que não, né? Olha só, se você lembrar aqui, ó, classe é o quê? É o agrupamento de cargos. Qual que é a palavra-chave que a gente encontrou? Conjunto de classes está se referindo ao quê? Ao grupo ocupacional. E veja, essa nem é uma questão do TJ Paraná. Eu trouxe para ele e a gente adaptou para o nosso material, para você ver que se você aprender as palavras-chave que a gente trouxe ali, já vai te auxiliar e muito. Já vai te auxiliar e muito, tá bom? Pessoal, beleza? Obrigado. A gente finaliza aqui a nossa aula demonstrativa sobre o assunto Lei 16.024. Até a próxima.